Oi pessoal, eu sou a Karina do Ateliê Só Se For Crochê e hoje serei eu quem apresentará a segunda parte do projeto Crochê de Cinema. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, nesse projeto nós trazemos alguns clássicos do cinema que nos inspiram a produzir peças lindíssimas em crochê junto com a nossa parceira Fios Pinguim. E nesse segundo episódio o filme escolhido é Meia-Noite em Paris. Se você ainda não assistiu ao filme, fica aqui a deixa para você mergulhar de cabeça nessa história divertida, romântica, cheia de poesia, encontros, dúvidas, lugares históricos e a mais pura arte. O filme de 2011, estrelado por Owen Wilson e Rachel Adams, é dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Woody Allen e conta a história de um jovem roteirista americano indeciso com sua vida que vai a Paris de férias com sua noiva e seus sogros, vislumbrando uma vida menos corrida, menos atribulada, que é exatamente o oposto que sua noiva pensava para eles, uma vez que na visão dela eles estão a Paris apenas para os preparativos do casamento. Lá, ele é rapidamente confrontado por um casal de amigos que representa tudo que ele vai contra: futilidade, arrogância e prepotência, onde, cansado dos encontros de casais, decide passear pela noite parisiense quando algo mágico acontece à meia-noite. Ao pegar carona com um desconhecido, acaba sendo transportado para os anos de 1920, o que, na visão dele, era a época de ouro de Paris. E ali, nessa magia inusitada, ele se depara com alguns de seus ídolos gênios artísticos. Nomes como James Joyce, Pablo Picasso, Ernest Hemingway, Salvador Dalí, Zelda e F. Scott Fitzgerald, entre outros. Em uma série de encontros, festas, cafés e cabarés, o que o faz repensar se gostaria mesmo de sair da nostalgia mágica que se encontrava lá em Paris e voltar para a sua época e a sua realidade. Bom, eu sou super suspeita para falar desse filme. Sou grande fã de diversos artistas dessa época, inclusive alguns citados aqui. Mas fica aqui esse gostinho de estar em Paris sem sair de casa e poder se aprofundar um pouco mais nessa época tão importante para a história artística de uma geração, em uma história apaixonante, posso garantir. Só do filme se passar em Paris já é uma enorme fonte de inspiração, não é mesmo? Mas se pararmos para pensar que na década de 1920 muito da moda também nos influencia até hoje e nos dá abertura para criar peças modernas sem perder o charme da época, com cores e acessórios que complementam o que temos em alta nos dias atuais, também é pura inspiração. Por isso, resolvi pensar uma peça que remetesse bem à época, que utilizasse fios glamourosos e que pudesse ser transportado para a nossa realidade. Então, apresento a vocês a Bolsa Paris. Na década apresentada no filme, as mulheres utilizavam bolsas bem pequenas. Afinal, naquela época não tínhamos tantos itens para transportar. Mas nessa versão, elaborei uma peça que seria pequena e delicada, mas que fosse possível transportar celulares e outras pequenas miudezas. E para isso estou utilizando os fios Tropifil e Breeze Star da Fios Pinguim. O fio Breeze Star tem em sua composição 95% acrílico e 5% poliéster metalizado e um tex de 227. Já o Tropifil é 100% algodão mercerizado e possui um tex de 222. A junção dos dois fios dá um toque de requinte à nossa peça, além de deixá-la leve e super estilosa. Além disso, ambas possuem uma cartela de cores incríveis, onde é possível criar várias paletas apaixonantes que você encontra no site da Pinguim ou no armarinho mais próximo. Aqui utilizamos as seguintes cores: 4579 Azul Bique em ambos os fios, Breeze Star 207 Mel e Tropifil 277 Milho. Agora que você já conheceu o filme escolhido desse episódio e a peça que nós vamos ensinar você a fazer, fica de olho que eu vou te mostrar os materiais utilizados e parte do passo a passo para você tecer sua Bolsa Paris junto com a gente. Lembrando que a receita completa tá lá no blog da Fios Pinguim. Nós vamos precisar de os fios Breeze Star e Tropifil, que vocês podem escolher a cor de preferência, tá? Nós aqui quisemos trazer um tom mais puxado para o dourado, então a gente tem essa opção, né, dessa dupla. E uma outra um pouco mais ousada, então a gente escolheu o tom de azul, mas tem várias cores na cartela deles, vocês podem escolher a que mais agrada, ok? Agulha de 3,5 milímetros, tesoura, marcadores de ponto, fita métrica. E para fazermos a costura do fecho da vovó com a parte de crochê, eu uso uma agulha de costura um pouco mais grossa, tá vendo? É quase uma agulha de tapeçaria, mas tem alguns modelos que são curvados, inclusive, que são bem bons para fazer esse tipo de costura, tá bom? Eu vou deixar essa aqui para ilustrar, mas eu usei a curvada
para poder fazer essa costura, ok? Com relação às alças, nós optamos em usar alças diferentes, tá? A gente usou colares para poder fazer o acabamento das nossas peças. Mas você pode comprar o fecho da vovó já com alças, da sua escolha também, ou pode incrementar da maneira que preferir. Bom, gente, aqui eu tenho duas das peças que a gente executou para esse projeto, tá? Ambas são a bolsa Paris, com algumas características de diferença. A azul, a gente optou em usar ferragens prateadas, tá? Inclusive o colar que a gente usou aqui na alça é um colar prateado. A costura é feita com o próprio fio que a gente utilizou. No caso, eu usei o fio Trop Fil para fazer a costura, porque a parte metalizada, o fio metalizado do Breeze Star, pode ser que enrosque um ponto no momento da costura. Então, como esse fio é liso, ele é melhor para costurar. O tex dele é de 222, então, como ele é mais fino, é mais fácil para fazer a costura. E aqui eu também dei um acabamento diferente, que foi fazer 2 tassels nas pontas, né? O legal é que a bolsa deu uma curvadinha aqui. Ele tem uma leve curvatura aqui, que também dá um tchan no acabamento da nossa peça. Essa daqui é uma alça de mão e essa daqui a gente optou em usar um colar de pérolas comprido para que a gente possa usar a bolsa na lateral. Então, também é uma opção, a gente usou o colar como alça, os brincos como um pingente e o fecho da vovó a gente usou nesse ouro velho, que é para combinar, ornar todas as peças aqui com o dourado, que eu acho que faltava um pouco de glamour aqui, a gente tinha que ter uma peça ou no dourado ou no prateado para representar o glamour da década de 1920. E nesse caso eu optei em fazer uma franja simples, curta, para que desse esse destaque também com esse fio maravilhoso que é o Breeze Star. Tem um caimento super legal e deixa a franja bem fluida. Então eu tenho esses 2 tipos de acabamento para as nossas peças e você pode usar aí e fazer o acabamento que você achar mais interessante. Você pode fazer uma alça em crochê, você pode usar uma alça menor do próprio material, você pode trabalhar diversas outras formas para dar o acabamento aqui, inclusive não fazer franjas nem tassel. Você pode usar a bolsinha simples do jeito que a gente já vai executá-lo, ok? Bom, gente, as etapas de execução desse projeto são bem simples, tá? Como a gente já avisou, tudo tá muito bem descrito na receita que tá lá no blog da Fios Pinguim. Mas eu vou fazer para vocês aqui um apanhadão só para vocês entenderem como funciona as etapas de produção dessa peça. A gente começa ela pela base, eu vou mostrar com a azul, que dá para ver melhor a base. Nós temos aqui 2 carreiras de pontos baixos, depois a gente trabalha por 7 carreiras com um ponto fantasia, tá? Na verdade aqui ele é um ponto alto relevo, que a gente faz para dar exatamente esse volume, esse mix de texturas, e daqui em diante a gente trabalha com meio ponto alto. O legal é que assim, como essa bolsa ela faz esse desenho na lateral aqui, mais curvado, a gente precisa trabalhar algumas diminuições a partir dos meios pontos altos, tá? Então, tudo isso tá descrito lá na nossa receita, então você vai acompanhar direitinho a forma como a gente faz essas diminuições, e eu deixei um videozinho para vocês checarem aqui também, uma dica muito legal de diminuições no meio ponto alto. Para fazer o nosso ponto fantasia, eu também deixei um videozinho explicativo, tá? Ele é muito simples, mas se alguém ficasse com dúvida, eu achei legal a gente poder deixar uma pequena amostra de como a gente reproduziu esse ponto aqui nessa peça. Olha só.
Bom, na última etapa de execução, a partir de um determinado momento da nossa peça, a gente precisa fazer algumas diminuições para poder arquear o trabalho e ele encaixar aqui no nosso fecho. Então, como vocês podem ver, ó, a gente tem duas abas que correspondem à abertura e o fechamento da peça aqui. Então, lá na receita você também vai encontrar direitinho a explicação de como é feita essas diminuições. É muito simples, não tem erro, e a gente precisa fazer essa etapa para que a gente possa fazer uma costura bem limpa do nosso fecho com a nossa peça. Então, ó, como a dourada é mais clara, fica mais fácil de entender o que eu tô falando. Ela encaixa certinho aqui, tá vendo, ó? E você consegue ter um acabamento perfeito com a costura. Bom, e esse é o resultado final da nossa peça. Se vocês curtiram, deixa aqui seu comentário que a gente vai adorar saber qual é a repercussão que o projeto desse mês do Crochê de Cinema tá tendo por aí. Bom, pessoal, esse foi o segundo episódio do projeto Crochê de Cinema. A receita completa está disponível no blog da Fios Pinguim e vocês podem se inspirar ainda mais acessando nossa página exclusiva no Pinterest, onde temos imagens de pesquisa que nos proporcionaram produzir essa peça. Para conhecer mais o nosso trabalho, acessem os nossos canais digitais que aparecem aqui embaixo. E fica a dica, o passado sempre teve um charme especial para mim, e também pode ter para você. Até mais!